Oi, Ei, querida! tudo Vamos só. bem? Tudo bem? E você? Bem. Bom te Nervosinho, ver. friozinho na barriga. É, Eu coisa sempre boa, fico, né? sempre fico. É, mas é gostoso, né? Esse friozinho na barriga, assim, para falar numa live. É gostoso. Mostra que Pessoal, hã? mostra que é importante, né? Que a gente se importa, Com né? certeza. Sim, sim, com certeza. Querida, obrigada por você ter aceito o convite, né? Primeira coisa, muito feliz de você estar aqui. Te acompanho faz algum tempo já no Instagram e gosto muito de te ver, né? Fazer as práticas de meditação, gosto muito dos seus posts, me identifico bastante com você e por isso que eu te fiz esse convite de você participar aqui dessa live para a gente falar de um tema tão importante, né? Um título que até foi curioso, né? E algumas pessoas até me perguntaram, inclusive, sobre o título, né? Mas como assim? Você não vai falar como fazer o mindfulness, né? Como aprender o mindfulness, mas é o como não aprender o mindfulness. E engraçado, a primeira vez que eu tive contato com essa palavra, na verdade, quando eu comecei lá em 2006, quando eu estava na liderança, eu participei de um curso, um treinamento de liderança, e nesse curso de liderança, pela primeira vez na minha vida, eu meditei. E eu lembro que o facilitador que estava lá fazendo o processo todo de meditação, ele falava assim para mim, para todo mundo, né? Procura não pensar em nada, foca na respiração, e lá estava eu, né? Sentada, tentando praticar. E o pensamento vinha o tempo todo. Eu falava assim, tem alguma coisa errada, porque quando ele fala para mim, não pense em nada, a primeira coisa que vem no meu pensamento é, pô, já estou pensando em alguma coisa, né? E aí, depois disso, eu comecei a praticar meditação, continuei praticando meditação, e a palavra mindfulness, na verdade, veio depois dessa experiência em meditação. Eu fui fazer um retiro, não sei se você conhece, Dani, o, a Uniluz, Sim. aqui no interior de São Paulo. É uma comunidade e lá eles praticam verdadeiramente o princípio do mindfulness, que é a questão da presença. E aí foi que eu entendi, foi aí que eu tive verdadeiramente a compreensão do que era do significado dessa palavra. Então eles explicavam assim pra gente. Então você vai numa comunidade, você participa de todas as atividades normais do dia a dia, né, dessa comunidade. E aí eles falavam assim: bom, vocês vão ajudar a gente a preparar comida. E a gente prepara comida em silêncio. Porque a gente está focado aqui na atividade de descascar uma batata, de lavar uma folha, do preparo do alimento. Então foi aí que eu comecei a ter contato com o que era o exercício do mindfulness. Né? Então, essa foi a minha primeira experiência com esse tema. E eu queria então abrir para você, Dani, primeiro, para você se apresentar. E já vou te trazer a primeira pergunta, que é como que o mindfulness entrou para sua vida? Tá bem. Então, muito obrigada pelo convite, né? E então, me apresentando, eu sou a Dani, eu falo aqui de Curitiba. Aqui em Curitiba eu tenho uma startup de tecnologia para o setor de energia. É algo bem específico, Uhum. bem técnico, e que essa parte é a parte do meu sócio, que também é meu marido, né? Dentro dessa startup eu cuido de um outro tipo de energia, que é a energia das pessoas. Então a minha responsabilidade dentro da minha startup é então cuidar como que as pessoas estão, como que elas estão lidando com o seu trabalho, com as suas outras responsabilidades. A gente é muito complexo, né, Fê? A gente tem muitas crenças, a gente pensa muito sobre como que as coisas devem ser, e isso molda a nossa estrutura emocional, né? Como que eu me Uhum. cobro, aonde que pega, como que eu gerencio a minha ansiedade, como é que é, eu chego em casa à noite, deito com a cabeça no travesseiro, eu durmo, eu fico pensando sobre o que eu fiz ou sobre o que eu vou fazer, né? Então, a minha responsabilidade na Forra é ajudar a minha turma a cuidar da sua própria energia. Né? E como que eu cheguei nesse ponto, né, de cuidar das pessoas, de trazer o mindfulness para minha vida e até para minha startup?
há mais ou menos 5 anos, eu descobri um tumor na coluna e que teve todo um processo cirúrgico, um processo de descobrir do que se tratava o meu problema de saúde. E, enfim, são momentos de muito desafio, né? Eu cheguei num ponto, com todo esse desafio, que eu questionei absolutamente toda a minha vida. E eu percebi que naquele momento era um momento muito crucial para mim, que podia me levar para uma situação de uma doença muito grave, limitações e até a minha morte, até o fim da minha vida. E eu me questionei o que eu tinha feito, o que eu tinha realizado, como que eu tinha vivido os meus anos. Eu estava satisfeita, né? Eu podia chegar no além e receber, oh, legal, sua vida valeu a pena, né? E eu me deparei que não. A resposta que eu tive para isso foi não, não estava legal. Eu estava vivendo a minha vida esperando a aprovação dos outros, eu estava vivendo muito para os outros e isso estava me trazendo muito sofrimento. Além disso, a minha recuperação cirúrgica, ela foi na cama, eu não podia me levantar, não podia ficar sentada. Foram muitos meses para me recuperar, porque foi um tumor na coluna. E, né, Uhum. casa vazia, né, ali, Oficina né? do diabo, né? Oficina do diabo, né, Fer? Então, deu tempo de É. pensar sobre muita coisa e comecei a me deprimir e tudo mais. E foi um momento, assim, de entrega muito profunda. Eu não sabia mais o que fazer, sabe? Eu não queria recorrer a antidepressivo, a psiquiatra. Eu Uhum. queria que algo novo se abrisse, mas eu não sabia o que era esse novo, senão eu buscaria, né? Então eu tive uma entrega muito grande assim para o universo e algumas coisas começaram a surgir na minha vida. E num primeiro momento eu me deparei com práticas de meditação com vínculos filosóficos ou até religiosos, né? Porque a Uhum. meditação ela vem do Oriente, ela vem da Índia, do Tibete, do Japão, enfim, e ela vem com uma carga muito grande holística, religiosa, filosófica. E num certo momento eu até me identifiquei, achei bacana a questão dos rituais e tudo mais, mas eu não tenho uma religiosidade. Foi mesmo um contato inicial que eu achei até bastante divertido, gostoso, bonito, né? Uhum. As deidades e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa muito prática e eu realmente não tenho crenças religiosas. Então, a partir de um certo ponto, aquilo começou a me atrapalhar, começou a me incomodar. E eu continuei buscando até que eu me deparei com mindfulness, né? Eu falei, nossa, né? Por que não chama de meditação, né? Por que tem que ser em inglês o negócio, né? Comecei a me questionar, mas um professor aqui de Curitiba, uma pessoa que eu admiro muito, então eu falei, não, isso não é só modismo, deve ter algo a mais aí. Então comecei a estudar, fui fazer cursos e tudo mais. E percebi que o mindfulness, então, era tudo aquilo que eu estava vendo da prática meditativa de uma forma mais pura, mais direta, mais objetiva, laica, né? Sem crenças, sem rituais. E eu me apaixonei, né? Eu fiz faculdade de engenharia, tenho uma mente bastante objetiva. Eu falei, nossa! Cartesiana, né? Olha Eu que falei, é isso sensacional. mesmo, né? É isso que eu procuro na minha vida, algo simples e que seja para todo mundo, né? Porque rituais não são para todo mundo, depende muito das suas crenças, como você foi criado, o que você busca na sua vida, né? Sim. E desde então eu sou uma estudante de mindfulness, né? Estou estudando nesse momento para ser uma instrutora, estou terminando a minha formação Uhum. e trago mindfulness também, não só para minha vida pessoal, né? Não só para minha prática pessoal, trago aqui na minha casa, para minha família e levo também para minha empresa. Legal. Engraçado, você falou, né, Dani, assim, da prática da meditação, mas a meditação, ela é uma das formas da gente praticar mindfulness. Às vezes as pessoas fazem muita confusão em relação a mindfulness é meditação? É só meditação ou não é só meditação? E eu costumo sempre falar que a mindfulness, na verdade, é um estado, né? É o estado de você se perceber, se conectar consigo e com todos, e com o ambiente, com o cenário, e estar consciente das suas sensações, dos seus sentimentos, que pode ser feito através da meditação, né? Mas existem inúmeras formas. A gente pode, por exemplo, fazer a prática do mindfulness toda vez que a gente, numa atividade rotineira, como arrumar uma cama, escovar o dente, né? Ou como o que eu conheci lá na Uniluz, fazer uma comida,
você de fato está ali nem no futuro e nem no passado, mas você está aqui no presente, né? Faz sentido isso para você? Sim, com certeza, Fê. O mindfulness é um estado de consciência que todos nós podemos acessar. Ele já está ali, né? A questão é a Sim. nossa forma de viver, a nossa cultura, onde a gente está inserido. Então, a gente tem muitos... A gente recebe muitos estímulos para pensar no futuro e para voltar para o passado. E a gente recebe pouco estímulo e cultiva muito pouco o nosso estado de presença, né? E Uhum. realmente, né? O mindfulness, ele não se trata apenas de sentar e fazer uma prática meditativa. Você pode incorporar o mindfulness no seu dia a dia, em todas as situações, na verdade, né? Exato. E por que do título, Dani? Como não aprender mindfulness? Então, Fê, quando você me convidou para fazer essa live com você, né, eu fiquei pensando muito como que poderia compartilhar sobre o mindfulness, né? Não de um jeito como tem tantas coisas aí, porque hoje em dia quem quer aprender algo, basta abrir o seu celular, o seu computador, que tá lá, né? Tem e-book para tudo, tem YouTube para tudo, né? E eu queria realmente compartilhar aqui uma jornada particular, pessoal, né? E assim como eu me inspirei, como eu me inspiro em muitas jornadas e aprendo muito com as dificuldades e os acertos de pessoas que eu admiro, é assim também eu gostaria de contribuir com a minha própria jornada. Coisas que eu já fiz e que não me ajudaram, né? O que não deu certo. Então, como não praticar mindfulness? Não faça isso que não vai dar certo, entendeu? Não vai dar boa. Uma das coisas, né, é assim, não fica pensando que você não vai pensar em nada. Porque Perfeito. os pensamentos, eles vão vir. E aí, eles falavam muito lá na Unilusa o quanto você tem que acolher, na verdade, esses pensamentos e não lutar contra esses pensamentos, né? Com certeza, Fê. Eu acho que é um dos maiores mitos da prática de mindfulness, né? A pessoa fala assim, não, mas como é que eu vou praticar isso? Eu não consigo parar de pensar, né? Mas quem disse que você tem que parar de pensar? E eu tinha uma dificuldade muito grande no início das minhas práticas, que quando eu tava com o pensamento muito acelerado, muita coisa, um dia muito agitado, eu dizia assim, ai, não, hoje não vai dar para praticar porque tem muitos pensamentos. Não vou conseguir, assim, suavizar os meus pensamentos e tudo mais. E daí eu não praticava. E eu me sentia mal, eram os dias mais difíceis para mim. Até que eu fui entendendo que esses dias eles também precisam, principalmente esses dias. Porque é ali, Uhum. observando o que está acontecendo, observando o meu caos interior, é que eu posso ter grandes insights e também cultivar uma qualidade essencial para o bem-estar, que é a aceitação. Ok, hoje estou com muitos pensamentos, é o que tem para hoje. Hoje estou com a minha cabeça muito cheia de coisa. E identificando isso, talvez eu possa tomar outras decisões inteligentes para mim. Ok, então tendo um dia muito difícil, talvez eu possa tomar um banho, talvez eu possa desacelerar, talvez eu possa dormir mais cedo, né? E cultivar também o bem-estar. A gente tem que praticar também um pouco da generosidade com a gente, né, Dani? Com De certeza. aceitar que os pensamentos eles vão vir, que nem sempre eu vou estar no estado emocional legal. E aliás, eu tenho até uma prática, Dani, de colocar diariamente, várias vezes por dia, um despertador no meu celular com o dizer assim, meu estado, para me lembrar que eu preciso estar consciente de como está o meu estado emocional, de como, está minha como estão minhas sensações. É um exercício que a gente precisa ter e um acolhimento, não julgar, porque às vezes, muitas vezes, nessa pandemia, toca o celular, vem lá, seu estado. Aí quando eu penso assim, como é que eu tô, né? Deixa eu perceber como é que eu tô. Aí vem várias coisas, vem ansiedade, às vezes já veio tristeza, né? Já veio alegria, enfim. E a gente começar a não julgar esse tipo de sentimento, de sensação, até porque julgar se é bom, né? Estar ansioso ou não é bom, é a gente quem diz, é a gente quem julga, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ser generoso, nós temos que ser generosos conosco, e acolher, né? Tem uma questão do acolhimento também em relação ao seu estado emocional. Faz sentido? Faz. Eu acho que um dos grandes aprendizados do que não fazer é julgar, né? É chegar, sentar para fazer a sua prática e começar, pô, hoje eu não tô bem, eu não sei fazer, isso não é para mim,
Nossa, toda vez que eu sento, é essa caca, né? Já vem todos aqueles pensamentos ruins, tudo que eu preciso fazer, começa a fazer um monte de lista, não adianta, meditar não é para mim. E a gente começa a julgar e começa a criticar. Então, se a gente for por esse lado, a gente não está cultivando a generosidade, né? Mesmo num dia difícil, ruim, pesado, se eu sento para fazer a minha prática e eu não consigo parar de me coçar, e eu não consigo parar de pensar no latido do cachorro do vizinho, e eu não consigo parar de pensar que eu tô cansado, que eu tô sentindo uma dor. Mas será que naquele momento que eu não consigo parar de pensar nada disso, será que eu posso me abraçar? Será que eu posso me acolher e ter um gesto de cuidado? Porque o cuidado, ele também é um mindfulness, né? Esse Pois cuidado é. comigo de perceber o que eu preciso nesse momento. Então, eu aprendi que quando eu sento para fazer uma prática no julgamento, não vai dar boa, Não não vai dar funciona. certo. Tenho que Você abrir falou mão. isso, Dani, eu me lembrei, assim, veio como um filme. Aquelas primeiras vezes que eu meditei e que eu ficava assim, meu Deus, o que que tem de errado comigo que eu não consigo meditar, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo, coça, acontece tudo. E aí, quando eu aprendi, né, que de fato o mindfulness é também essa questão da aceitação e da generosidade consigo e o não julgamento, eu comecei a aprender também a entender o momento em que eu estou. Então, às vezes, eu não consigo, por exemplo, fazer a prática da meditação focando na respiração daquela maneira mais passiva. E aí eu conheci um outro tipo de meditação, por exemplo, que em dias que eu me sinto um pouco mais agitada, né, me percebendo, que é a prática da meditação ativa, por exemplo. Que aí, né, tem música, tem movimentação do corpo, que também funciona. E às vezes é isso, né? Se perguntar, se perceber o que você está precisando nesse momento. Perfeito. Em mindfulness a gente tem o movimento mindfulness, né? Que é praticar Uhum, uma espécie de yoga, um movimento lento, em que você vai tomando consciência do seu corpo, né? Compreendendo uhum, quando você está movimentando o seu ombro, suas mãos, enfim, fazendo algum tipo de exercício. uhum. E isso pode ajudar. No meu caso, ajuda bastante a acalmar a minha mente para fazer um outro tipo de prática, para me levar para um outro tipo de prática mais contemplativo. Então, a gente só se conhece quando a gente se permite sentar e se olhar e se acolher. Mas se a gente faz isso se julgando, se criticando, uma outra coisa também muito importante na prática de mindfulness, né? É a gente ir para a prática esperando algo. Ah, não, hoje eu vou praticar para ver se, né, sei lá, vou me sentir mais calmo. Vou receber uma Não mensagem. dá certo, não dá certo. Porque você vai sentar e às vezes você até tá tendo um dia bom. Aí você senta e fala assim, não, vou me acalmar aqui, ficar mais zen, mais tranquilo. Aí você tá lá no meio da sua prática, pipoca um sentimento, uma sensação, um Uma pensamento. E lembrança. aquilo te tira do prumo. Te tira, te toma de uma forma e que, enfim, é a experiência daquele momento. Então, quando a gente senta esperando sentir algo, e aquele sentimento não vem, é caca. Vai dar ruim, não vai dar certo. Então, é muito importante quando vai fazer a prática de mindfulness, sentar para fazer a prática, não esperando nada, estando aberto para aquilo que está acontecendo na sua experiência. Se na tua experiência está Exato. acontecendo pensamento acelerado, observa. Se na tua experiência está acontecendo dor, observa. Se na tua experiência tem um monte de barulho do vizinho, observe. Se tem irritação, observe. Se tem luto, observe. Se tem tristeza, observe. A gente não é só feliz. A gente não tá só bem. A gente não tá só disponível. A gente tem todos esses outros aspectos de ser humano. E se a gente senta esperando não olhar para isso, aonde que eu tô colocando a minha tristeza, a minha raiva, a minha angústia, meus pensamentos negativos, a minha dor, os meus desconfortos? Isso vai virando um monstro. Então, Uhum. sentar esperando algo é caca, né? Primeiro que o esperar está no futuro, né? Ele não está aqui agora. Então, eu preciso cultivar a minha abertura. O que está aqui agora? E uma vez que eu identifico, então eu vou poder lidar. Ou eu vou aceitar, ou eu vou tomar uma decisão. Tudo depende daquilo que está acontecendo. Então, muito importante. Sentou, não espera nada. Mantenha uma Isso. postura de abertura, de curiosidade. Como estou sentando pela primeira vez, vou observar meus pensamentos pela primeira vez, vou observar minha respiração pela primeira vez. E dessa forma,
eu abandono as expectativas. Fica mais leve. Eu costumo falar assim, né, Dani, que para praticar o mindfulness é simplesmente você trazer para a consciência seu estado, por exemplo, né? Então, se perceber, se vierem pensamentos, que tipo de pensamentos são esses, mas sem julgamento, no sentido de falar assim, ah, eu devia estar pensando, eu devia estar pensando. Acolhe, né? Claro que a prática da respiração pode ajudar a gente a focar nesse momento, para que a gente saia desse pensamento, né, Dani? O Daniel Goleman, que é um grande cara daí sobre que fala sobre inteligência emocional, eu assisti um TED dele que ele fala sobre mindfulness e ele fez um exercício de respiração, simplesmente, né? Então, para se conscientizar do ar entrando, o ar saindo, sentindo o ar entrando pela narina, sentir o ar saindo pela narina. No final dessa prática, ele perguntou assim para as pessoas, para a plateia, ele falou assim, quem aqui teve devaneios e foi lá, se pegou pensando em alguma coisa? Claro que boa parte das pessoas levantaram a mão, as que não levantaram ficaram com vergonha, eu acho, mas é óbvio que vai vir algum tipo de pensamento. E aí ele estava explicando um pouquinho em relação a você criar novos, que o músculo ele funciona como uma musculatura. Então, o simples ato de você estar ali fazendo o exercício da respiração, se veio um pensamento, você se força a depois voltar e focar novamente na respiração, isso vai ajudando você a criar novos neurotransmissores. Isso vai ajudando a gente a criar uma musculatura e aprendendo a estar mais no presente, né? Então, é ter consciência do pensamento, mas voltar ao foco, por exemplo, na respiração, que é uma das formas, né? Fer, isso que você traz é muito interessante, né? Porque muitas pessoas sentam para praticar, e eu, inclusive, fiz isso, né? Já esperando sentir todos os benefícios. Não, eu vou sentar, vou eu vou praticar. ser iluminado, né? Não, eu vou sair daqui 10. Imagina, eu vou praticar 20 minutos de meditação. É um monte, né? É um monte de prática. E as pessoas fazem isso esperando colher todos os benefícios. E a prática de mindfulness, como tudo na vida, ela exige um aprendizado. Ela tem uma curva de aprendizado, né? Que vai acontecendo no nosso cérebro, no nosso corpo como um todo. Então, a gente vai aprendendo e vai melhorando com o passar do tempo. Então, se eu vou cultivando essas características, como a gentileza, o cuidado, a observação, o não julgamento, com o tempo vai ficando mais fácil. No início é mais difícil, como tudo na vida, como aprender matemática, como dirigir, como cozinhar. A gente queima uns ovos fritos no início, não é verdade? Sim, Depois sim, nós vamos queima muito pegando arroz. jeitinho, né? Não, depois vai pegando jeitinho, né? Então a prática de mindfulness também é assim, né? Um outro detalhe muito importante da Tudo que a prática. gente pratica, né, Dani, a gente fortalece. Isso é para tudo na vida. É para qualquer coisa que a gente queira aprender, é para a prática do mindfulness. Tudo que a gente pratica, isso é diário, isso é tendo paciência, tudo que a gente pratica vai se fortalecer, né? E um outro detalhe muito importante da prática de mindfulness, né? É também assim, nunca pratico, nunca pratico. Aí eu resolvo que eu vou praticar quando eu briguei, tô irritado, tô gritando, tô explodindo, tô chorando, tô super alterado, né? A chance de não dar certo é muito grande, né? É a mesma coisa, Sim. você vai consertar o telhado quando tá uma tempestade? Você vai subir no telhado da sua casa para consertar quando tá tendo uma tempestade? Pode ser que você precise fazer isso, mas vai dar muito mais trabalho e talvez não dê certo, não é verdade? Então, quando a gente está sempre cuidando da manutenção do telhado da nossa casa, a chance de ter goteira é menor, né? Ou então, é importante não pensar na prática do mindfulness só quando o bicho está pegando. É praticar principalmente nos dias bons, nos dias que está tudo certo, que está dando tudo bem, porque isso vai fortalecendo as nossas qualidades. E quando surgem os momentos difíceis, como que nós estamos passando agora, a gente tem mais aceitação. A gente trabalha a aceitação com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas sensações, para a gente sentir o bem-estar,
Mas quando acontece algo difícil no mundo externo, a gente está mais preparado. A gente está com esse músculo mais trabalhado, né? Da mesma forma que o músculo da academia, né? A gente também tem Exato. esse músculo emocional. Então, se eu cuidei dele quando o tempo estava bonito, florido, ensolarado, a hora que a chuva cai, a chance do meu telhado cair é muito menor. Pois é. Fazendo um deparo aí para você, né? Você falou aí da atividade física, né? Mesma coisa que a gente querer ter saúde e uma imunidade para esse momento que a gente está tendo agora. Se a gente nunca fez a prática de atividade física, nunca comeu de uma maneira correta, né? A gente não tem hábitos saudáveis e de repente agora eu preciso ser saudável. É um pouco esse paralelo, né, Dani? A mesma coisa. Também na prática do Mindfulness, a gente precisa fazer com que essa musculatura seja desenvolvida. Então, não vamos esperar chegar um momento ruim, não que a gente não possa começar agora, né? Para quem nunca Com começou, certeza. sim, a gente pode começar a qualquer momento, assim como a gente pode começar a querer ter qualidade de vida e praticar atividade física a partir de hoje, né? Mas o fato é que a gente precisa pensar que tudo se a prática do mindfulness também, né, de a gente fazer esse exercício com o nosso cérebro, que é uma musculatura também, precisa ser diária, da mesma forma que a gente faz com a prática de uma atividade física, né? E se a gente deixar só para aquele momento que a gente precisa, a gente não vai ter tido o hábito, a gente já não vai ter criado essa musculatura para que a gente colha os bons frutos desse momento de mindfulness, né? Perfeito, Dani, perfeito. e em relação, por exemplo, assim, a algumas pessoas falam assim para mim, Fernanda, dá muito trabalho praticar mindfulness ou até praticar meditação, porque, meu Deus do céu, eu preciso ter um ambiente, eu não tenho onde meditar na minha casa, eu não tenho um ambiente perfeito, eu não tenho incenso, eu não tenho todas as, né, todos os... Precisa tudo isso? Para tudo, né, Fer? Para Para tudo. tudo. A ideia do mindfulness é justamente essa, é que a gente pratique com a maior simplicidade do mundo. Para mim foi uma dificuldade muito grande, porque como eu vim de uma herança de meditação muito ritualística, então na hora de fazer a prática, assim, de incenso, borrifava spray, acendia uma velinha, cantava, botava um sonzinho e tudo mais, para criar um Tem um ambiente mantra. perfeito, tudo, para um ambiente perfeito, acolhedor, gentil, generoso. Aí eu viajava. Nossa, vai fazer como a prática? Não dá para carregar todas as coisas. Aí recebe visita em casa, a pessoa vai dormir no lugar onde você faz a prática. E daí como é que faz? Então é bem desafiador, né? E a ideia do mindfulness é que ela não tenha nenhuma ritualística, nada, que a gente aceite aquilo que se apresenta. Então, se eu estou modificando o meu ambiente, é porque eu já não estou de acordo com esse ambiente. Se eu preciso colocar uma musiquinha, se eu preciso colocar um cheirinho, se eu preciso que tenha almofada X, o cobertor Y, é porque eu já não estou numa aceitação desse ambiente, né? E a ideia toda do mindfulness é trabalhar a nossa qualidade de aceitação. Então, para mim foi uma desconstrução. Todo dia que eu ia fazer prática, eu perguntava para o meu professor: mas pode acender incenso? Ele: não, tenta tirar o incenso. Mas pode pôr uma Para que musiquinha? a Ele: gente não tenha as não, âncoras, né, Dani? Para exatamente. justamente a gente não forçar o nosso cérebro a entender que tem uma âncora. Não que não possa, até Porque pode, daí mas você já vai criando, Fer, a ideia de que eu estou indo fazer aquilo para relaxar. Mas talvez o que tenha para mim hoje não seja relaxamento. Talvez o que tenha para mim hoje seja entrar em contato com o meu desconforto. E daí, o que eu vou fazer? uhum, Né? Então, a ideia de que você precisa do ambiente é uma crença. Você precisa uhum, só daquilo que está ao seu redor, naquele exato momento, e tomar consciência do ambiente, da forma como ele se apresenta. E isso uhum, é muito poderoso. E isso cultiva dentro da gente muita aceitação. sim. E quando você me fala essa palavra aceitação, me vem muito também uma palavra que tem a ver com a vulnerabilidade. A gente se permitir ser vulnerável nesses momentos e entender o que tem de questões, o que está de errado, de emoções, de sentimentos, e de verdade a gente acolher tudo isso, né? Então é a gente se colocar numa postura até vulnerável, não é?
Sim. Aí eu acho que a gente abre um campo para um outro tema, né? Bem Né? amplo, né? Essa questão da É, vulnerabilidade, né? A questão não é você se mostrar vulnerável para o outro aqui, né? é para Mas si. para si mesmo, né? Compreendendo Isso. o que está acontecendo dentro de você nesse momento, o que se apresenta, né? Quais são as tuas necessidades, onde é que o bicho está pegando, né? Às vezes não tá Uhum, pegando, às vezes tá tudo bem. Que bom, então a partir desse meu estado, talvez eu possa cultivar outras coisas ou fortalecer certas qualidades, né? Porque nem uhum, tudo, a uhum. gente nem sempre está se sentindo mal, em conflito e perturbado com o caos, né? Muitas vezes a gente está tranquilo, sereno e tá tudo bem. E que é possível, no meio do caos, a gente, com a prática do mindfulness, trazer essa serenidade, né, Dani? Com Por exemplo, certeza. no momento que a gente está vivendo agora, onde muitas pessoas estão vivendo, né, problemas de ansiedade, de depressão, medo em relação à economia, o que está acontecendo, aos seus empregos, à sua própria saúde, a saúde das pessoas, né, dos familiares, e que ainda em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, a todo esse cenário tão incerto, né, de a gente não saber e não conseguir prever quanto tempo isso ainda vai durar e como vai ser o depois, a prática do mindfulness pode contribuir de forma muito positiva para trazer um estado emocional para a gente lidar com todas essas emoções e com todas essas questões, né, Dani? Com certeza, Fer, a situação que nós estamos enfrentando coletivamente, né, tanto no nosso país quanto no mundo, é uma situação que traz muita angústia, uma situação muito triste. E vários de nós, olhando para essa situação, nos sentimos impotentes. Né? A maioria de Uhum. nós não trabalha no sistema de saúde, não se envolve com grandes decisões políticas e talvez acompanhar as notícias, né? Muitas pessoas gostam de acompanhar, e isso traz uma sensação de impotência muito grande. Mas o que está ao nosso alcance? O mindfulness está ao nosso alcance. Cuidar de mim está no meu alcance. Cultivar em mim qualidades como generosidade, como aceitação, como não julgamento, é muito potente para meu bem-estar, para minha qualidade de vida e também para as pessoas que estão ao meu redor. E poder cuidar desse mini universo onde eu estou inserido, seja na minha família ou seja no meu trabalho, é muito poderoso e Uhum, extremamente gentil, extremamente amoroso. uhum, sim. E Dani, fala um pouquinho em relação à questão da aceitação para essa prática, né? Quando você fala aceitação, o que consiste exatamente você aceitar a si, aceitar o outro, aceitar a situação? É uma situação me faltou a palavra, de aceitar tudo, então tá bom, não vou fazer nada, vou deixar minha parte. O que quer dizer verdadeiramente quando a gente fala em mindfulness, a trabalhar a aceitação? Para a gente não deixar aqui uma conotação de que aceitação é a gente começar com uma postura de ser passivo e não fazer nada, não fazer sua parte, né? Para a Certo. gente diferenciar bem o que é aceitar e o que é ser passivo e não fazer aquilo que está no seu controle. Muito boa Faz pergunta, sentido? muito boa pergunta, Fer. A aceitação, ela é interna. Ela é Uhum, interna. Ela é, eu digo sim internamente para tudo que está acontecendo. E isso significa não entrar em conflito com aquilo que está acontecendo. Não significa não fazer nada no mundo externo, né? Mas no mundo interno isso é o que se apresenta nesse momento. Tudo bem. isso. Isso é o que se apresenta no momento. E daí eu vejo quais são as minhas capacidades aqui, o que eu posso fazer aqui. Porque nesse Uhum, momento a gente pode estar falando sobre a política do nosso país, né? O que eu posso fazer em relação à política? Será que no universo onde eu estou inserido eu posso criticar, posso escrever uma matéria, posso usar os meus contatos para fazer alguma mudança, né? Esse é um ponto. Agora, e se eu estou num outro ponto que eu não posso fazer nada? Absolutamente nada. Sou uma pessoa que não tem nenhuma ligação política, nenhuma ligação com a saúde, nada, zero, zero, zero em relação àquilo. uhum, Então, só me uhum, resta aceitar que esse é o momento onde eu estou inserido e o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer
Não tem nada de passivo. Eu me cuidar, cuidar do meu bem-estar, trabalhar essa pessoa que está aqui inserida num contexto familiar, num contexto de trabalho, isso não tem nada de passivo, né? Aí a gente não está falando também só em questões políticas. Se você tem uma pessoa, por exemplo, compartilhando uma situação minha até, tive um meu pai com doença, muitos anos, e ele não queria fazer aquilo que eu achava que era bom para ele, né? Então, e aí, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Uma pessoa adulta que não aceita cuidados. Eu só posso aceitar. Aceitar que ele é uma pessoa adulta e é isso que ele quer fazer com a vida dele. Então, essa aceitação E é um externa desafio isso, né? é muito desafiador, muito desafiador. Só que essa Mas é aceitação, você aceitar ela que só existe a escolha do outro. sim. Mas essa aceitação, seja ela pela escolha do outro, nesse caso de saúde, seja pela situação que se apresenta e que eu tenho muito pouco para acrescentar nessa situação, para mudar, para transformar essa situação agora, nesse momento, ela nasce de uma aceitação interior. Se eu não posso aceitar os meus sentimentos, se eu não posso aceitar os meus pensamentos, as minhas sensações, se eu estou em conflito com a dor que eu sinto, se eu estou em conflito que eu tenho raiva e que eu não aceito que eu tenho raiva, como que eu vou aceitar qualquer outra coisa fora de mim? Como que eu vou aceitar uma negativa de uma outra pessoa? Como que eu vou aceitar uma crise econômica? Como que eu vou aceitar se uma pessoa que eu amo não aceita um atendimento de saúde? Isso nunca vai acontecer, porque a minha aceitação interna não existe. Então, a aceitação, ela é algo interno, que pode resultar em algo de aceitação externa também, caso eu tenha uma impotência em relação àquilo, ou ela aceita e parte para ação. Não fica remoendo, entendeu? Não vai ficar remoendo, ai meu Deus, que situação. Não, o que você pode fazer? Você vai para ação, você não fica em conflito. Então, a aceitação tem a ver com não ter conflito. É um silêncio. É um silêncio diante daquela situação. Respondi sua pergunta? Foi uma pergunta bem Respondeu e muito desafiadora. bem, respondeu e muito bem. O que me vem à mente, Dani, quando você fala isso, é assim, tinha uma palavra que um instrutor de meditação, que eu fiz um curso de meditação, e ele falava muito em relação a, a aceitar a realidade, né? Que essa palavra aceitação, e ele falava assim, né? Ele falava, vamos pegar, por exemplo, o coronavírus. Essa é uma realidade que a gente está vivendo, ponto. Eu não tenho nada que eu possa fazer para mudar essa situação. Não tem nada que a Fernanda esteja no controle para mudar essa situação, né, do que está acontecendo hoje no mundo inteiro. Então, é a aceitação da realidade. É a gente começar a olhar as coisas que estão ali à nossa volta, as situações que a gente vive, ou as pessoas que a gente tem à nossa volta também, e aceitar a realidade das coisas como elas efetivamente são. E aí pensar, e aí aceitar num sentido, ó, ok, eu não tenho nada que eu possa fazer para mudar essa situação, e aí o que eu não posso fazer para mudar, eu vou aceitar. E aceitar genuinamente, aceitar verdadeiramente, como uma questão de respeito até. Respeito pela opinião das pessoas, por exemplo, quando você cita o seu pai, né? Ele não queria fazer. No mínimo, você precisava aceitar e respeitar a posição dele. Era uma escolha que ele estava fazendo, embora você não escolhesse a mesma coisa. E é desafiador isso. Agora,